nosso sistema solar em comparação à Via Láctea? Vamos um pouco mais longe e vemos como ficaria essa Via Láctea comparada à maior galáxia existente. Interessante, não? Obrigado por assistir. Quando observamos a pequenez do nosso planeta diante do universo, podemos refletir um pouquinho a respeito da nossa. Deus criou todo esse universo para apenas o nosso planeta ser habitado? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, Kardec nos traz uma classificação geral dos mundos habitados. E nessa classificação, ele coloca que existem mundos primitivos, mundos de expiação e provas, que é a categoria do nosso planeta, do planeta Terra, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. Nesses planetas habitam uma diversidade de categorias de espíritos. Nós habitamos esse mundo de expiação e provas e somos espíritos imperfeitos. E por que será que é importante que nós tomemos consciência da nossa imperfeição? Porque no momento em que nós tomamos essa consciência, as coisas mudam um pouco de figura, no sentido de que passamos a ser mais humildes, mais tolerantes com as faltas alheias, uma vez que não só eu sou imperfeito, mas as pessoas com que eu convivo também são. Então, assim como eu posso errar, os outros também podem errar. Nós passamos a ter mais amor, compaixão e lidar com as situações do dia a dia de uma forma diferente, por um outro panorama. O que acontece quando eu me relaciono com o outro de forma a levar tudo muito a ferro e fogo? Nós, tanto com relação ao outro quanto com relação a nós mesmos, quando nós exigimos uma perfeição de conduta por querer atingir um ideal que talvez hoje não tenhamos essa capacidade, porque nós temos que ter Jesus como nossa referência, mas a gente não pode acreditar que nós vamos ser e atingir todas as virtudes que Jesus tinha nessa única vida, nesse período que estamos aqui na Terra. Nós vamos buscar nos melhorar a cada dia, e isso, quando nós tomamos essa consciência, nós nos livramos da culpa, do remorso, porque se eu exijo uma perfeição minha, que eu seja perfeita em tudo que eu faço, quando eu erro, eu me sinto muito culpada. E essa culpa, ela pode se tornar um atormentador psíquico. E quer dizer o quê? Que eu posso ficar engessada naquela situação. Porque eu me sinto tão culpada pelos erros que eu cometo, que eu não consigo ir adiante, eu não consigo tentar outra vez, eu não consigo melhorar. Ou eu sinto remorso pelo que eu deixei de fazer. Tanto com os entes queridos que já partiram, ou com relação a pessoas que eu convivi e talvez não dei o melhor de mim. E esses sentimentos vão me envolvendo de tal forma que me adoecem. Alguns atormentadores psíquicos relacionados ao próximo, como o ódio, a mágoa e o ressentimento, também nos adoecem, porque passamos a viver com esses sentimentos. E existe uma frase que diz assim, que normalmente as pessoas que a gente cultiva esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento, são as pessoas que convivem conosco intimamente. É como se elas estivessem com a gente o tempo todo, porque eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso, eu vivo pensando nisso, e eu desestabilizo todo o meu organismo físico e mental por conta desses sentimentos. O Espiritismo é uma bênção nas nossas vidas, porque ele consegue nos trazer essa visão mais ampla da vida, através da visão da pluralidade dos mundos habitados, através da visão da reencarnação, de que não estamos aqui apenas nessa vida, nesse momento, e que não vamos ter outra oportunidade, né? Então a reencarnação nos traz essa esperança, a esperança de dias melhores, de que eu vou dando o melhor de mim
a cada momento, mas que eu tenho ainda a eternidade para trabalhar todas as minhas questões íntimas. Nós somos centelhas divinas. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com o potencial enorme de nos melhorar e de aprendermos. E para isso nos dá a existência aqui na Terra. Porque é no corpo que nós vamos poder vivenciar muitas situações que vão nos trazer a evolução espiritual, desde que estejamos abertos e atentos a isso. É como o mergulhador. Ele está ali, tem todo o potencial para entrar no oceano e mergulhar. Só que muitas vezes o que acontece conosco? Nós também temos todo o potencial e o aparato, se quisermos e buscarmos isso, para enfrentar os desafios da vida de forma mais positiva e de forma a crescermos. Mas a gente tem o medo, a gente tem muito receio, porque é como ele ali sentado, ele olha aquela água escura e o que eu vou encontrar nessas profundezas? O que tem lá me esperando? O que eu vou descobrir? Então, essa frase do Emmanuel, ela traz a reflexão de que o homem é mais frágil do que perverso, o homem no mundo. E por quê? Porque nós temos medo de não ser aceitos, temos medo de perder o amor das pessoas que a gente quer bem. Nós temos medo de enfrentar um desafio, porque, na verdade, se eu fracassar, o que pode acontecer? E muitas vezes, por medo, as pessoas erram. As pessoas podem mentir, as pessoas podem tratar mal uma pessoa, as pessoas podem querer ter uma competitividade acirrada com um colega de trabalho e fazer de tudo para ser o melhor sempre. E se formos analisar, muitas ações têm na base o medo. O medo que nos fragiliza realmente. Diante dessa perspectiva, o que podemos fazer para nos autoconhecer e saber como nos melhorar? É muito importante que tenhamos um tempo para nos avaliar, para olhar para nós mesmos. Só que nós sabemos que vivemos em um mundo que tem muito apelo material e a gente passa envolvido nisso. Claro que a gente vive no mundo e a gente precisa se envolver com as coisas da matéria. A gente não pode viver só na questão da espiritualidade, mas jamais podemos esquecer do nosso lado espiritual, desse desenvolvimento. Então, temos que ter o tempo de não nos sobrecarregarmos com tarefas além da conta, além do que eu consigo dar conta. Temos que ter esse equilíbrio na nossa vida, em ter tempo para a família, ter tempo para o trabalho, ter tempo para a religião, ter tempo de equilibrar tudo que vai trazer paz para a nossa consciência e equilíbrio para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Porque se eu quero ter uma família tranquila, equilibrada, se eu quero que no meu trabalho tudo dê certo, esse equilíbrio tem que começar por onde? Nós mesmos. Porque eu não posso flutuar na emoção alheia. Mas a pessoa veio e me provocou, estragou meu dia. Mas aonde que está a paz? E o equilíbrio? Ele tem que estar dentro de nós. Então, esse momento de nos avaliarmos, Santo Agostinho, ele propunha toda noite, antes de dormir, relembre o seu dia. Lembre de cada detalhe. Lembre de como você se relacionou com os filhos, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho, quais as ações que você teve. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, porque vamos errar todos os dias. Porque a gente tenta acertar mais e errar menos, mas a gente erra por quê? Porque a gente não erra só nas ações, a gente também erra no pensamento. Então, é muito desafiador cada dia que vivemos aqui na Terra. E quando nós temos esse tempo de reflexão, um tempo de oração para nos acalmarmos, nos interiorizar e ver, puxa, amanhã eu quero ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje.
e a cada dia prosseguir dessa forma. Então precisamos desse tempo para nos avaliar. Podemos fazer aqui analogia com as belezas do oceano. O oceano, ele tem as belezas e que nós podemos desfrutar com os nossos olhos. Assim como nós também temos as nossas belezas, que são as virtudes que eu já trago de outras vidas. São conquistas que eu já fiz, que eu já tive. E que eu sinto isso quando tudo que sai naturalmente de mim é algo que eu já adquiri de outras vidas, que eu já desenvolvi, que é espontâneo em mim. E a gente tem muitas belezas dessas quando nós temos boas atitudes, boas ações, quando nós fazemos o bem, sem olhar a quem, quando a gente dá um conselho para um amigo, um abraço, um apoio, um olhar para quem precisa, para quem sofre. Essas são as belezas nossas que vão emergindo conforme nós vamos convivendo com o outro. E eu vou contar uma história para vocês, que eu caminhava entre as pontes lá de União da Vitória, eu e minha mãe, e a mãe sempre teve um trabalho lá no centro espírita muito efetivo assim para a comunidade, ela e a equipe toda do centro, e nós andávamos e ela olhou lá embaixo da ponte e disse assim: minha filha, olha aquele casal. Era um casal que estava lá e tinha um barracão que estava todo destelhado, porque tinha dado um temporal, muita chuva. E ela falou assim: vamos até lá para ver o que acontece com eles, se eles estão precisando de alguma coisa e tal. E nós descemos, chegamos até o casal e eles contaram. Os dois eram andarilhos e eles contaram que estavam dormindo e deu a tempestade e as telhas caíram, eles quase se machucaram, estavam todo cortado. E eles falaram: nossa, a gente poderia ter morrido aqui, mas a gente não tem onde morar. A gente vai andando pela rua, pelo caminho e a gente vive assim. Aí a mãe, junto com a equipe do centro, se mobilizaram, conversaram com o prefeito e nesse espaço onde eles estavam, que era bem na beira do rio, tinha o começo de uma casa, a marcação. E aí o prefeito autorizou e o centro espírita, pedindo as doações, construíram uma casinha para eles. A mulher estava grávida e aí a casinha foi mobiliada, tudo, e eles foram acolhidos naquele ambiente. E essa força do bem, como a gente vê quando uma pessoa apenas começa um movimento, a gente vê o quanto isso se espalha e quantas pessoas aparecem querendo ajudar. E aí a gente vê a beleza do amor brotando nos corações de muitas pessoas. E assim a gente também pode acompanhar nos jornais, né? Quando tem uma calamidade pública, quantas pessoas se mobilizam para enviar doações, para fazer um trabalho voluntário de ajuda aos desabrigados. Então, é esse amor em movimento que brota de dentro de nós, das profundezas da nossa alma. E também brotam das profundezas da nossa alma algumas coisas não tão belas. E aqui vamos usar o exemplo dos animais do oceano, da profundidade, onde não há luz, né, que é a escuridão, que é a região abissal, e que tem peixes muito estranhos. E esses peixes, eles podem nos remeter, nessa nossa analogia, a atitudes que brotam do nosso inconsciente profundo de uma forma tão repentina que nem nós acreditamos que somos capazes daquilo. Muitas vezes, através da ira, da revolta, de uma reação muito explosiva que temos, e também podemos perceber que isso está lá dentro de nós, no nosso lado sombra, e que nem sempre é agradável poder observar esses comportamentos. E o que a gente faz com isso? Quando eles surgem, nós fechamos os olhos, reprimimos, não queremos ver, fingimos que, não, isso não faz parte de mim, eu quero tirar isso de mim, porque isso não sou eu, foi um descontrole que eu tive. Eu tento pôr a culpa no outro, mas olha o que ele fez, por isso que eu reagi assim. Como que eu reajo nesses momentos em que essas coisas não tão belas surgem? Tenho aqui um exemplo para vocês
também uma história vivenciada, que nós estávamos certa vez chegamos num local e vimos umas crianças brincando numa árvore que era muito linda. A árvore era meio assim deitada, com flores, e tinha umas 4 crianças brincando nessa árvore e arrancando os galhos. E arrancavam e puxavam as folhas. E aí nós chegamos até as crianças e falamos: nossa, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente está brincando de clubinho, a gente é escoteiro. Ah, mas vocês sabiam que o escoteiro, ele protege a natureza, ele não destrói a natureza. E as crianças ficaram quietas, desceram da árvore, saíram correndo e entraram na casa deles. E aí, eu e mais algumas pessoas ficamos na calçada ali conversando. De repente, vem o pai não sei se era de 1 ou 2 crianças. Ele veio revoltado com um machado na mão e ele dizia assim: o que vocês chamaram a atenção do meu filho? O que vocês estão pensando? Vocês estão com pena da árvore? É isso? Então vocês vão ver agora. As crianças olhando, ele foi lá, atravessou a rua, pegou o machado, ele cortou a árvore. Ele derrubou a árvore lá no toco. Todo mundo ficou assim, ninguém reagiu, ninguém falou nada. E ele saiu brabo, entrou em casa. E aí a gente vê, meu Deus do céu, da onde que vem essa violência? Da onde que vem, que é como esses peixes exóticos, estranhos aí, que surgem e que a pessoa não teve a condição de controlar essa emoção. E acabou dando exemplo para os filhos de como resolver uma situação. Veja, a intenção dele poderia até ser positiva, né? Para ele, com a prática que ele teve, porque ele foi lá para tirar uma satisfação. Mas será que ele não poderia ter agido diferente? O que ele poderia ter feito que não fosse dessa forma? Será que ele é uma pessoa má por completo? Será que ele é uma pessoa do mal? A gente fica pensando, né? Nossa, aquela pessoa é desequilibrada. E muitas vezes, no momento desse, pode cometer até um assassinato, matar alguém, porque a gente tinha até medo, porque ele vinha com o machado ameaçando. Mas, como vimos lá naquela imagem, o oceano, ele é só a parte, é só a superfície? É só o que a gente consegue ver quando a gente está fora d'água? O oceano, ele é só a profundeza dele? Não. O oceano, ele é completo, com tudo que nós podemos apreciar ali naquela imagem. Assim somos nós. Nós somos seres integrais e nós temos que ter essa consciência, que nós temos as virtudes que já adquirimos, temos virtudes a desenvolver, temos as negatividades a serem transmutadas. E isso tudo faz parte de nós, seres ainda imperfeitos em busca da evolução. E por que é importante a gente entender isso? Porque só eu, entendendo essa minha condição, eu posso transformar essas minhas atitudes. Porque do contrário, eu não vou transformar. Porque se nós pensarmos, eu estou com uma doença, mas eu não sei o que eu tenho. Como é que eu vou tomar o remédio certo para me curar? Se o médico não sabe o que a pessoa tem, como é que ele vai conduzir aquela pessoa de forma que logo ela vai ficar saudável novamente? Não tem como. Assim somos nós. Se nós não identificarmos em nós as nossas fragilidades, como é que a gente pode trabalhar com elas? Nós não vamos conseguir. Então nós precisamos ter essa consciência. E aqui, nessa frase, a gente vê bem isso, que as reações que nós temos no espaço público e doméstico falam da nossa intimidade. Nesses momentos, porque a gente pensa assim, por que será que a gente não pode lembrar das vidas passadas? Por que eu não posso saber exatamente o que eu preciso melhorar? Não seria mais fácil? Talvez não. Porque será que se nós nos víssemos nua e cruamente, com tudo que a gente precisa para nos melhorar e soubesse de tudo que a gente já fez nas outras vidas, porque hoje é o estado melhor que a gente pode estar como nós estamos hoje. Estamos no ápice da nossa evolução, no melhor que podemos ser. Agora, essas negatividades, a gente diz que a gente não conhece, né? Não sei o que eu tenho que melhorar, mas se eu observar
isso que eclode no meu comportamento, eu já sei. Porque eu posso saber exatamente o que eu preciso melhorar, desde que eu queira me observar. Então, nós temos condições disso. E esses comportamentos, eles vão surgindo em doses homeopáticas, para que a gente não desanime, para que a gente possa ir trabalhando cada questão que aparece. Porque se aparecesse tudo ao mesmo tempo, o que a gente ia fazer? Deitar e chorar, né? A gente não ia conseguir dar conta de tudo se fosse exposto de uma só vez. E aí, o Marlon Reik dá nesse livro, O Cultivo das Emoções, acho que vocês estão percebendo que sempre eu ponho a capa do livro, porque é bom para a gente ir reconhecendo. Ele fala muito dessa questão, que muitas vezes nós buscamos a santificação antes da humanização. Então, o que eu espero? Eu espero aquele ideal de ser puro, um espírito puro, sem ter raiva, tendo humildade, tendo amor pleno em todas as situações. Só que muitas vezes eu não consigo chegar nesse ideal. Então, isso que ele diz que a gente tem que alcançar a humanização é a gente tomar essa consciência de tudo que a gente está conversando agora. A gente tem que tomar essa consciência. Porque senão o nosso ego, ele cria máscaras. E essas máscaras impedem que nos enxerguemos como somos. Então devemos procurar primeiro a humanização, entender onde estamos nessa escala evolutiva e nessa condição de espíritos imperfeitos que somos. E aí Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela diz que a aceitação da sombra é o primeiro passo para o desenvolvimento da divindade em nós. Então esse é o primeiro passo. Eu tenho que olhar esse meu lado sombra para pôr luz. Porque nós erramos muitas vezes por ignorarmos, por não conhecermos algo diferente e nem sabermos como controlar essas emoções e como trabalhá-las. Então, a ideia não é, isso é uma coisa horrível, eu tenho que excluir da minha vida. Não, eu tenho que trabalhar e eu tenho que saber identificar. Qual que é o desafio para nós? O desafio é o dever consciencial. A partir do momento que tomamos consciência dessa nossa condição e entendemos que podemos sim nos desenvolver e nos melhorar a cada dia, em cada situação, em cada relacionamento, dialogando conosco mesmo, colocando-nos no lugar do outro, e aceitando e reconhecendo nossos próprios erros, estamos no caminho dessa evolução. Isso já é muito, já é o que Deus e Jesus esperam de nós. Se nos colocarmos nessa condição, já é maravilhoso. Por quê? Quando eu me coloco no lugar do outro, eu passo a compreendê-lo. Então, se alguém vem e me ofende, e eu conheço essa pessoa, eu sei da história dela, eu sei o que ela está vivendo, eu passo a compreender aquela reação que ela teve comigo. E lembrando que toda dor e todo sofrimento nos trazem evolução, se a gente estiver aberto a isso. Então, se o outro me magoa, às vezes as coisas têm que chegar a mim e tem que ter um meio de chegar. E às vezes é por aquela pessoa. Mas não é a pessoa que é culpada. Eu precisava vivenciar aquilo para eu trabalhar questões dentro de mim e melhorar. Então, tem coisas que chegam a nós porque precisam chegar. E aí a gente tem que cuidar para não acabar ficando magoada com a outra pessoa ou com as coisas que nos acontecem, por entendermos que o que eu preciso aprender com isso. Com essa situação que me ocorreu, que me machucou tanto, aonde doeu? Porque normalmente dói na nossa fragilidade, que é bem aquele pontinho que eu preciso desenvolver. Aquela pessoa difícil que eu tenho no trabalho, ela me provoca. E por que a ação dela me afeta tanto? Porque é bem ali o pontinho que eu tenho que desenvolver. Às vezes é a paciência, a tolerância, né? Então a gente tem que ir observando.
sair da condição de espectador passivo dos problemas, porque muitas vezes a gente olha uma coisa e diz assim, ó, já tentei tudo, nada resolve a situação, estou cansada, não quero mais, e aí deixa que as coisas fiquem como estão. É natural a gente ter esse cansaço da vida e às vezes não querer mesmo enfrentar aquilo de alguma forma e aí nós ficamos de forma passiva diante daquilo. E aí temos que nos perguntar quem sou, o que sou, quais os motivos das minhas dificuldades, por que eu me entrego, eu vou tentar lá um novo emprego, mas está tão difícil, então eu vou sair desse emprego. Por que eu me entrego a isso? A essa vontade, essa inércia de não fazer nada, de não enfrentar aquele desafio, de não tentar conquistar aquele objetivo. Devemos nos perguntar e nos libertarmos do conformismo, porque a gente se conforma às vezes com as coisas, né? E também nos libertar do coitadismo, porque muitas vezes a gente se sente um coitado. Hoje mesmo a minha filha estava lá ajudando a organizar umas lenhas junto com a irmãzinha, e a irmã não estava fazendo muita coisa, e ela foi, juntou e tal, e eu falei, ajudem, porque senão é a vovó que vai ter que fazer, e olha como esse trabalho é pesado para a avó. E aí a mais nova terminou de arrumar e estava com uma cara de choro. Por que a irmã não me ajudou? Por que, meu Deus do céu, eu fiz tudo sozinha? Eu olhei para ela e falei, filha, você tem que estar feliz. Olha que bom que você deu o teu melhor. Você teve a intenção de ajudar a avó. Então você fez sua parte, sorria, fique feliz, está preocupada com a outra que não fez. Então fique feliz com a tua atitude. Ela olhou para mim, sorriu, saiu correndo. Daí, então, porque às vezes a gente tem esse coitadismo. Eu sou uma mártir, meu Deus, porque eu faço tudo sozinha, porque eu tento, eu faço, eu corro, aconteço, e olha só. E a gente se sente coitada, né? E na verdade a gente tem que se sentir feliz, porque olha quanta coisa eu posso fazer, quanta solução eu encontro, quanto me mobilizo e faço, né? Então, tenho que me sentir feliz com isso. Eu coloquei a imagem desse livro, que é Jesus e Kardec. Esse livro é da Líria Cerqueira Filho, ele é maravilhoso. E ele trata numa profundidade muito grande todas essas questões que superficialmente eu estou falando. Mas vale muito a pena buscar essa literatura. O outro caminho, além desse diálogo interno que devemos fazer, é a questão dos pensamentos. Nós temos pensamentos que nos libertam e temos os pensamentos que nos aprisionam. E nós sabemos, como eu havia dito antes, que a gente erra até pelo pensamento, né? Então calcule. Agora, que tipo de pensamento eu cultivo? Eu já parei para pensar que eu posso gerenciar esse pensamento? A gente tem um autor que trabalha muito isso, que é o Augusto Cury. Ele fala muito dessa questão do gerenciamento dos pensamentos. Então, eu tenho que fortalecer os pensamentos que me libertam e enfraquecer os pensamentos que me aprisionam. Por quê? Porque será que os pensamentos influenciam as nossas palavras e as nossas ações? Sim, influenciam. E além de influenciar nossas palavras e ações, eles afetam o nosso corpo. Porque quando eu estou preocupada com alguma coisa e eu começo a pensar naquilo, o que gera? Uma enxaqueca. Me dá uma dor no estômago. Eu somatizo o que eu penso, o que eu cultivo no meu mundo mental. Então nós temos que gerenciar esses pensamentos. Só, a programação neurolinguística traz algumas informações para nós no que diz respeito aos pensamentos. 5 minutos lembrando de alguém que nos magoou baixa a imunidade por 6 horas. 5 minutos. Será que a gente pensa só 5? A gente pensa uma semana, um mês, um ano, 2, 3, às vezes a gente não esquece nunca. A vida inteira a gente tem aquela mágoa, mas aquela vez, aquela pessoa, eu tinha 20 anos e ela fez isso pra mim e eu nunca vou me esquecer disso. E outra coisa bem trágica que a gente tem é que a gente gosta de lembrar o que é ruim, a gente conta em detalhes e lembra tudo. Agora, já viram alguém contando em detalhes uma alegria? Você não sabe o que me aconteceu, tal dia eu fui assim, e deu detalhe e falo. Normalmente a gente não faz isso. A gente faz isso com o quê?
com as tristezas, com o que dói na gente. Agora, o que é feliz, deu a felicidade ali na hora, que bom, mas já passou. Eu conto para minha amiga rapidamente, mas também não entro, né, não aprofundo muito. Nós temos esse gosto pelo que é negativo, né, e a gente fica, e olha só como é que fica a nossa imunidade. E agora, a paz mental eleva a nossa imunidade. Então, por isso que temos que gerenciar esses pensamentos e buscar alternativas para tranquilizar a mente, para equilibrar, para que a gente não flutue na emoção do outro, para que a gente tenha uma vida melhor e mais saudável. Porque muitas das doenças nós geramos aqui, ó. Muitas das doenças que temos. E outra citação da Joana de Ângeles, falando sobre a energia que nos circunda. Essa energia, eu posso manipular ela da forma que eu desejar. E o que acontece? Ela vibra em torno de nós e nós movimentamos ela em direção ao outro. Então, é uma caridade você não pensar mal dos outros. Porque se eu emano uma energia, se eu penso bem, eu vou emanar energias de amor, do bem, que vai envolver o outro com essa energia. Agora, se eu penso mal, eu envolvo outra energia negativa. E aí, o que acontece com o outro? Ele também adoece. E o que acontece comigo? Eu também adoeço. Eu sintonizo com energias negativas, com espíritos que não são tão do bem, que são espíritos que vão me sugar energia, que vão me dar mais mau pensamento, mais mau sentimento. Então, eu posso escolher que eu quero me sintonizar com algo melhor, mais elevado, e me sentir melhor, e também emanar isso para os outros. Se alguém me magoou, que Deus abençoe, que dê força, coragem para repensar os seus atos. Se os políticos estão fazendo tantas coisas erradas, o que a gente sente? Pena. Dá dó de pensar que o ser humano chega a esse nível por ganância, por poder. Então a gente tem que lamentar e contribuir com emanações positivas. Que Deus abençoe, que desperte a consciência para o bem, que Ele veja o mal que está fazendo para a humanidade. Isso que devemos emanar, porque senão o negócio já está triste. Aí todo mundo vibrando numa energia pesada, como é que vai ficar a nossa vida? E a vida de quem está em torno de nós? Então vamos contribuir, nós que temos consciência da vida espiritual, dessas energias, vamos contribuir com algo positivo, para melhorar a situação e não para piorar, porque para piorar eles mesmos já pioram sozinhos, né? Então, tomar esse cuidado. E o que nos propõe Jesus a esse respeito? Orai e vigiai. Temos que estar atentos, porque as tentações do mundo vêm. Porque esse nosso ego adoecido, ele grita alto, nos fazendo acreditar que a gente tem que se sentir o coitado, o humilhado, o mal. E quais são os caminhos que a gente pode utilizar, e tem muitos outros ainda, para que possamos manter essa vibração e essa sintonia adequada, para que possamos nos enxergar, para que possamos melhorar como pessoa nesse mundo e evoluir. A oração, a frequência na casa espírita ou na religião que for da escolha de cada um. Por que ir no centro espírita, ou ir na igreja, ou ir no templo, ou ir nos lugares que falam de Jesus? Porque se a gente não estiver ligado nesses ambientes, o que a gente vê no dia a dia? Só questões da matéria, que é trabalhar, ganhar dinheiro, pensar nas coisas que eu quero ter, nas coisas que eu quero comprar, nas coisas materiais que eu quero conquistar. E aí a gente esquece do lado espiritual. E quando nós vamos à igreja, a gente faz reflexões profundas das questões referentes ao nosso espírito, que é eterno, que não é só para essa vida. Leituras edificantes. Se eu procuro ler, conhecer, eu vou conseguir ter mais bagagem para lidar com tudo o que eu vou vivenciar. A ação no bem, que é a caridade, o auxílio ao próximo.
a meditação, a interiorização, como falamos de Santo Agostinho, e a respiração consciente. Vocês sabiam que leva meio segundo para a gente ativar a amígdala cerebral, que ela controla as emoções e que nos ajuda a agir ao invés de reagir? É meio segundo. Então, na hora daquela, vamos pegar o exemplo do senhor lá que derrubou a árvore. Se ele tivesse essa consciência e ele fizesse uma respiração de meio segundo, ele poderia ter uma outra ação. Ele podia chegar e falar: oi, tudo bem? Eu gostaria de saber qual foi o problema com os meus filhos, porque eles falaram que vocês chamaram a atenção deles. E aí todo o caminho teria sido diferente. Ele estaria dando bom exemplo para os filhos, ele estaria sendo respeitoso conosco, ele não destruiria a natureza por uma questão de uma respiração. Então, cuidar para que possamos agir ao invés de reagir. Isso é muito importante. E qual é o caminho da libertação? O auto-amor e o auto-perdão nos levam a ter uma vida mais equilibrada e melhora a nossa comunicação, nosso relacionamento com o outro. O alo-amor e o alo-perdão, que é o amor ao próximo e o perdão ao próximo, nos livra das doenças psíquicas, dos atormentadores que nós tínhamos visto. E aí a gente passa a ser mais generoso com o outro. Aí nós encontramos a felicidade real. Porque qual é a felicidade real? É a paz na nossa consciência. Tem coisa melhor do que quando você tem paz na consciência? Isso é o que a gente busca e anseia. E muitas vezes a gente busca no local errado. A gente coloca a felicidade onde ela não está, que é nas coisas materiais. Ai, quando eu tiver aquele carro que eu sonho, eu vou ser feliz. Ai, quando eu tiver aquela casa, aí sim eu vou ser feliz. E quando eu posso ser feliz agora, nas pequenas coisas, nos detalhes mínimos da vida. Se a gente tiver o olhar da gratidão, nós vamos ser felizes por poder entrar no chuveiro e tomar um banho. Porque se a gente perder os movimentos e não puder sozinho tomar um banho, a gente vai perceber o quanto isso é valioso e a gente não dá valor. Só de eu poder fazer as minhas coisas, levantar cedo e trabalhar, é uma alegria. Porque tanta gente fica doente e não pode ganhar o pão nosso de cada dia. Depende de quem cuide, de quem leve ao banheiro, de quem dê comida, porque senão não consegue fazer nada. Então essas pequenas coisas do dia a dia já são motivos para a gente viver feliz, contente. Então a gente tem que ter esse olhar para a nossa vida do que é bom, do que é positivo, para nos trazer força para enfrentar as dificuldades, porque elas vêm. E a expiação, o que é essa palavra expiação? Porque o nosso mundo é de provas e expiações. Por que a gente está aqui? Porque a expiação, o significado da palavra é tirar a pureza de dentro. É tirar a pureza. O que é isso? Através dessas vicissitudes, das dores, do sofrimento, eu vou tirar o melhor de mim. Eu vou evoluir, porque eu vou aprender. Se eu souber ver com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir. Para encerrar, é importante dizer que, como somos um ser integral, nós vamos ter o nosso lado luz, o nosso lado sombra, porque ao mesmo tempo, num dia só, se vocês fecharem os olhos e tentar observar vocês ao longo de um dia, como que eu estava de manhã, como que eu estava tarde, como que eu estava à noite, vocês vão perceber que esse lado luz e sombra, eles ficam aparecendo o tempo todo. Então, quando eu falei, será que esse senhor que derrubou a árvore, ele é mau por completo? Não. Ele teve um momento de descontrole e talvez uma oportunidade de refletir depois do que ele fez. Porque como nós fomos pacíficos, ele se enxergou, com certeza. Porque quando você vai brigar com alguém e o outro silencia, o que acontece? A pessoa se enxerga. Porque aí o outro... E não é um silêncio, a gente tem que ter um silêncio ativo, não um silêncio de provocação. Um silêncio passivo. Não de provocação, porque às vezes eu estou em silêncio, mas estou com aquele olhar que provoca o outro. Daí isso não é um silêncio fraterno, né? É um silêncio que também provoca.
Mas quando o silêncio é fraterno, o outro se enxerga, porque ele se assusta, porque o outro não teve reação. Então eu me vejo, eu me enxergo. Então, para encerrarmos esse momento, eu agradeço a